Ela conquistou o Brasil com a sua beleza, talento e carisma inconfundíveis. Nos anos 90, brilhou nas telas, imortalizando personagens que marcaram gerações. Mas por trás do glamour e dos holofotes, havia uma história cercada de reviravoltas, escolhas polêmicas e um mistério que deixou o país em choque. O que levou uma atriz tão amada e reconhecida a tomar decisões tão drásticas? Quais segredos estavam escondidos por trás daquele sorriso encantador? Hoje vamos mergulhar na fascinante e trágica história de Leila Lopes, uma estrela que viveu intensamente, mas que encontrou um fim marcado por perguntas que até hoje ecoam. Diante da baixa demanda como atriz, em 2008, a Leila surpreendeu o público ao ingressar na indústria de filmes adultos. O filme que ela estreou se chamava Pecados Sem Perdão, produzido pelo estúdio Brasileirinhas. Essa decisão foi recebida com forte repercussão na mídia como um todo. Enquanto alguns admiravam a sua coragem, a maioria a criticaram duramente, incluindo colegas de profissão e também parte do público. A Leila justificou sua escolha como uma tentativa de se reinventar, porém ela admitiu que o impacto das críticas foi mais difícil de lidar do que ela havia previsto. Por causa dessa decisão, seu marido acabou se separando dela em dezembro de 2007. Conforme eu falei, ela era casada com o auditor Jean e ele não aceitou o fato da sua esposa fazer um filme adulto, onde teria relações com outro homem em frente às câmeras. Então ele pediu o divórcio a ela. A princípio, a Leila quis processar os veículos que divulgaram que ela teria feito um filme pornô. Porém, a capa do DVD veio à tona mostrando o rosto dela ali, então não teve mais como ela negar. Logo depois, ela mesma confirmou ao site Ego que de fato havia gravado cenas para um longa de filmes adultos, mas não como a mídia havia divulgado. Ela disse que na verdade tinha feito apenas 2 cenas com um só ator e que era um filme de época baseado em Nelson Rodrigues. Porém, em outra entrevista à revista Quem, em 2008, ela relatou que foi convidada para fazer o filme Pecados e Tentações, com um salário altíssimo, e ela disse também que o filme ia garantir o seu futuro, que seu sonho era morar em Florianópolis, abrir um negócio por lá com seus parentes e viver uma vida mais tranquila, e que o filme ia dar a ela o que 20 anos de trabalho não deram. Ela então assinou um contrato para gravar 6 cenas de relações íntimas e 2 cenas foram colocadas em cada filme da trilogia. Ela disse que acreditava que era o maior cachê já pago para uma atriz fazer um filme erótico no Brasil e, além disso, ela também disse que era uma mulher agora solteira, não tinha mais o seu pai e a sua mãe, não tinha filhos, então não tinha que dar explicação moral do que ela fazia. O CQC veio ao centro de São Paulo com um único objetivo: acompanhar o lançamento do primeiro filme erótico da atriz Leila Lopes, Pecados e Tentações. Quais serão os pecados e as tentações de Leila? É isso que o CQC vai descobrir agora. Pode autografar, Leila, por favor? Vou autografar pra você ou pro Marcelo? Marcelo, pro CQC, pra todo mundo. Marcelo, CQC, eu sou fã de vocês. Marcelo e CQC, sucesso sempre. Olha aí, que bonita. Ê, maravilha, obrigado. Tchau. Até, tchau, tchau. E assim que a gente vai ficando por aqui. Até mais. Porém, o que ela não tinha pensado ou pesado é o quanto isso ia impactar sua vida artística e também o seu próprio psicológico. Essa mudança na sua carreira, somado ao isolamento crescente, intensificou um quadro depressivo que a Leila já enfrentava há alguns anos. E já chegando à época dos fatos, os seus últimos trabalhos foram como apresentadora de programas de TV. Ela apresentou o programa Entre Quatro Paredes com Leila Lopes, exibido pelo canal de internet Just TV, e Calcinha Justa pelo Sexy Privé. Porém, a repercussão negativa em torno dos seus últimos trabalhos, associado também à desconstrução da sua imagem como uma ex-global, favoreceram aos fatos que vieram a seguir. De acordo com relatos de amigos e familiares, a Leila sempre mostrou ser uma pessoa muito forte. Ela estava sempre também muito sorridente. Mas por trás do sorriso que encantava o público, havia uma mulher lidando com angústias profundas. Ela lidava também ali com os desafios da sua carreira, que ela via chegando ao fim em novelas e filmes. Combinados tudo isso com as críticas à sua decisão de atuar no cinema adulto.
Tudo isso agravou muito a sua saúde mental. A falta de oportunidades na televisão e também o preconceito enfrentado fizeram com que o quadro depressivo da Leila Lopes se agravasse muito. E tudo isso nos leva ao dia 3 de dezembro de 2009. Era para ser mais um dia comum, porém naquele dia a Leila Lopes estava incomunicável desde a noite anterior. De acordo com o registro de boletim de ocorrência, o Jean, o seu marido, ou então ex-marido já a essa altura, ficou bastante preocupado porque ele não conseguia falar com ela. Ele então ligou para uma dentista que era amiga da Leila Lopes, chamada Liliana Alonso, e essa amiga morava no mesmo prédio que ela. O Jean então pediu que a Liliana solicitasse à portaria que entrasse em contato com a Leila, porque ela não atendia aos seus telefonemas. Como o porteiro também não conseguiu falar com ela, ninguém atendeu no apartamento, o Jean pediu para a Liliana que levasse um chaveiro até o apartamento e arrombasse a porta se necessário. Segundo a polícia, a amiga contou que o Jean estava muito preocupado com a Leila Lopes porque ela estava com sérios problemas de saúde. Em outubro daquele ano, ela havia passado por uma cirurgia para retirada do útero por causa da sua endometriose. E ainda de acordo com informações do boletim de ocorrência, quando o chaveiro abriu a porta do apartamento, a Liliana encontrou a Leila caída ao chão. Ela estava caída ao lado da cama do seu quarto. Segundo o que o chaveiro relatou à polícia, a amiga saiu do apartamento gritando naquele momento que a Leila havia morrido. E o chaveiro disse ter ido até o quarto para verificar o que tinha acontecido e observou que ela realmente aparentava não estar respirando. Eles então entraram em contato com a emergência e os policiais, quando chegaram ao local, localizaram no quarto dela embalagens de remédios usados e também um prato com restos de comida que estavam misturados a um veneno de rato, conhecido como chumbinho. De acordo com o assessor de imprensa da Leila Lopes, o Cacau Oliver, ela estava se sentindo ótima dias antes e não tinha mais dores relacionadas ao problema de saúde que ela estava enfrentando, mas que ela também estava muito decepcionada com relação ao seu trabalho. Nessa época, conforme eu falei, ela estava apresentando um programa em um canal adulto. E ela tinha muitos problemas na produção desse programa, porque eles cancelavam constantemente as gravações. Ele disse também que em uma conversa na última semana, a Leila havia dito que queria jogar tudo para o ar e que já era definitiva essa escolha dela. E nessa época, aparentemente, a Leila havia reatado o casamento com o Jean. A sua assessora, Sueli Couto, inicialmente não acreditava na hipótese da Leila Lopes ter tirado a própria vida, porque ela havia encontrado com a Leila dias antes e falou que ela estava ótima. Ela falou que elas conversaram, brincaram e que havia até aconselhado a amiga, falando que logo apareceria mais trabalhos para ela na parte de atriz. E a Sueli contou também que a Leila estava sem qualquer trabalho naquela época, mas que começaria em breve a ensaiar uma peça no ano seguinte. Porém, logo foi confirmado para todo o Brasil que sim, a Leila Lopes havia tirado a própria vida em seu próprio apartamento, que ficava localizado no bairro do Morumbi, em São Paulo. No local também foram encontradas 2 cartas de despedida escritas a próprio punho, uma de 5 páginas e outra de 7, destinada à família dela. Ela afirmava nesse texto que tomava remédios para dormir e que estava cansada da vida de exercícios em uma academia de ginástica. E em uma das cartas, ela também agradeceu toda a imprensa e deixou uma relação de telefones de pessoas que teriam que ser avisadas. Então, claramente, tinha sido tudo de caso pensado. E eu vou ler aqui algumas partes das cartas que foram publicadas. Ela escreveu o seguinte, abre aspas, "Não chorem, não sofram. Eu estou absolutamente feliz. Era tudo o que eu queria, ter paz com meu Deus e, se possível, com a minha mãe. Eu não tirei a própria vida, eu parti para junto de Deus. Fiquem cientes de que não bebo e não uso substâncias. Decidi que já fiz tudo o que podia fazer nessa vida. Tive uma vida linda, conheci o mundo, vivi em cidades maravilhosas, tive uma família digna e conceituada em Esteio, brilhei na minha carreira, ganhei muito dinheiro e ajudei muita gente com ele. Realmente não soube administrá-lo e fui iludibriada por pessoas de má fé, várias vezes. Mas sempre renasci como uma fênix que sou, e sempre fiquei bem de novo. Aliás, nunca me importei com o ter. Bom, tem muito mais sobre a minha vida. Isso é só para verem como não sou covarde. Não, fui uma guerreira, mas cansei. É preciso coragem para deixar esta vida.
Saibam todos que tiveram conhecimento desse documento que não estou desistindo da vida. Estou em busca de Deus. Não é por falta de dinheiro, pois com o que tenho posso morar aqui em Floripa ou no Sul. Mas acontece que não quero mais morar em lugar nenhum. Não quero envelhecer e sofrer. Eu vi minha mãe sofrer até a morte e não quero isso para mim. Eu quero paz. Estou cansada de cabeça. Não aguento mais pensar, pagar contas, resolver problemas. Vocês dirão, todos vivem, mas eu decidi que posso parar com isso, ser feliz, porque sei que Deus me perdoará e me aceitará como uma filha bondosa e generosa que sempre fui. Fecha aspas. Na outra carta ela escreveu, abre aspas, aos meus fãs verdadeiros, aos jornalistas imparciais, ao Walter Negrão e sua esposa, à LBV, ao Eduardo Gomes, ao prefeito de Itu, Herculano Neto, e toda a sua equipe, e ao meu amigo Zé, meu muito obrigada. As emissoras que trabalhei, obrigada. E aos amigos maravilhosos, muita luz. A todos os sites dignos que acompanharam a minha vida, sucesso. Ego, Esther Rocha, Tiago, Odair Del Pozo, Felipe Campos, não se sintam esquecidos. Não posso citar nomes de amigas, pois aí seria um livro. Mas Sueli, você é a irmã que não tive. Márcia, seja sempre feliz, amiga. Magri, obrigada por tudo. Andréia do TV Fama, beijo, amiga. Tadeu de Pietro, cadê você? Desculpe a quem esqueci. A vida foi muito mais maravilhosa do que sofrida para mim. Obrigada, Jesus, Nossa Senhora e meu Deus. Perdoem-me e recebam-me como a filha honesta e bondosa que sempre procurei ser. Fiquem com Deus todos. Se existe sentimento maior que o amor, desconheço. Fecha aspas. Ela teria sinalizado também em uma das cartas onde estaria o dinheiro para a realização do seu funeral e tinha separado até a roupa que ela gostaria de ser enterrada. A morte da Leila Lopes, aos 50 anos, gerou comoção nacional e abriu debate sobre a pressão enfrentada por artistas, além ali da importância de cuidar da saúde mental. Uma curiosidade é que todos acreditavam que ela tinha 40 anos nessa época, porque era a idade que ela alegava ter, mas na verdade ela estava com 50 anos. A vida dela foi um reflexo das complexidades do mundo artístico como um todo. Apesar de todo o sucesso que ela fez, ela enfrentou desafios que a levaram a decisões muito difíceis, como por exemplo de entrar no mundo de conteúdo adulto. E infelizmente tudo isso levou a um desfecho trágico. Seu corpo foi enterrado no jazigo da família no cemitério municipal 2 de dezembro, em Esteio, região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela deixou tudo o que ela tinha para o seu sobrinho neto chamado Derek, que tinha 4 anos nessa época, e era um valor de um pouco mais de 120 mil reais. E ela deixou esse valor principalmente para que ele fizesse um tratamento de saúde na China. Esse menino havia sofrido um acidente quando tinha 1 ano de idade, quando um armário caiu em cima dele, e desde então ele sofria de uma paralisia. E ela deixou tudo o que ela tinha para o seu sobrinho neto. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Deixa aqui nos comentários se você sabia sobre a triste história da Leila Lopes, como tudo na sua carreira começou a ruir e tudo isso levou a um desfecho muito trágico na sua vida pessoal. Deixa aqui nos comentários o que você achou, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.